Queremos ver como nós estamos amando Jesus. E nós estamos perdendo com isso. Nós estamos perdendo tanto, porque hoje estão se criando palcos, hoje estão se criando shows para que nós venhamos ser atraídos, mas não é para ser atraído por isso. Não é por show que o servo de Deus tem que ser atraído. Não é por a música boa, não é pelo assento, não é pela congregação, mas sim pela palavra de Deus, sim pela mensagem que salva o pecador. É por isso que nós temos que ser atraídos. Quando Jesus foi anunciado naquele tempo, quando as pessoas falavam de Jesus e anunciaram, falaram que Jesus curava, falaram que Jesus fazia milagre, mas quando Jesus foi àquela cruz, falaram: ele, o Filho de Deus, ele estava naquela cruz e morreu por nossos pecados. E nós estamos até hoje ouvindo essa mensagem. Aleluia! Glória a Deus! E essa mensagem, e o que eu fico pensando é que os gregos aqui, irmãos, eles não eram judeus. E a Bíblia diz em João capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Temos que tomar cuidado nesta geração, porque nós falamos: nós somos de Jesus, nós somos de Jesus, nós somos de Jesus, e pode ser que nós não vamos ser de Jesus, porque quem é de Jesus quer Jesus. Quem é de Jesus ama Jesus. Quem é de Jesus ama a sua palavra. Quem ama Jesus, Jesus falou: aquele que me serve, ele dá a sua vida. Ele não vive mais ele, o apóstolo Paulo falando: não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive. Quando os discípulos foram falar: olha, mestre, tem um pessoal aí querendo te ver, parece que Jesus foi duro, parece que ele não deu atenção, mas é porque eles tinham que ver não somente Jesus, mas a obra redentora de Jesus. Jesus tinha uma missão definida, e Jesus estava falando para ele: vocês querem ser meus servos, vocês têm que perder a vida de vocês aqui na terra. E eu não estou falando no caso de morrer, de você morrer, você se matar, não, mas você achar a sua vida no céu, ser transformado, ser mudado. Quando eles chegam para Jesus, quando eles chegam para os discípulos, então Jesus, ele vai falar da sua hora, ele vai falar: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Que hora é essa? É a hora em que Jesus teria que ser entregue para morrer pelos nossos pecados. Muitos de nós queremos glória, mas a glória do homem não está nas riquezas, não está no poder que ele vai ter aqui, mas a glória do homem está em ele perder a sua vida para Cristo. O apóstolo Paulo, falando da carta de Filipenses, ele fala: foi um privilégio, é dado um privilégio para nós, não somente crer nele, mas padecer por ele. E o que significa padecer por ele? Significa perder a sua vida por ele. Porque muitos estão procurando shows, procurando momentos edificantes para a carne, mas não estão procurando o Cristo verdadeiro. Porque o Cristo verdadeiro às vezes é uma mensagem pesada. Porque quando olhamos em Isaías 53, o profeta vai falar que ele era um homem de dores, não havia formosura nele. Na palavra de Deus verdadeira, ela não é doce, ela é dura. Muitas das vezes nós temos dificuldade. Jesus falou que a porta é estreita, mas há uma promessa. Ele falou aqui na sua palavra que aonde ele estiver, o céu vai estar. Aonde Jesus estiver, eu e você vamos estar. Se cremos nele, entregamos a nossa vida para ele, nós vamos estar ali. Jesus cura. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, batiza. Jesus salva, ele salva. Jesus leva para o céu, queridos. Jesus leva para o céu. E quando eu vejo essa mensagem, eu fico olhando
gregos, pessoas estranhas querendo ver Jesus. E muitas das vezes, aquele que está perto não quer ver Jesus. Não tem mais aquele amor por Jesus. Não interessa mais o momento de comunhão com Jesus. Querido, igreja do Senhor, o discípulo ama o mestre, o filho ama o pai. E quem é o nosso Senhor para mim e para você? Ele não é o nosso mestre, Ele não é o nosso Senhor, Ele não é o nosso pai. Não foi Ele que nos criou. E porque muitas vezes nós ficamos apáticos quando olhamos a mensagem. Então Jesus, quando Ele ouve os discípulos falar, querem te ver, Jesus fala, olha, chegou a minha hora de eu ser glorificado. Queridos, quando nós queremos ver Jesus, quando pensamos em ver Jesus, nós temos que lembrar de quem é Ele. Quando lembramos de quem é Jesus, quando botamos a nossa mente para lembrar quem é Jesus, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós abrimos os evangelhos, nós olhamos ali que quando vai falar no começo, vai falar Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Deus. Vai anunciar quem é o Senhor. Quem é o Jesus para você? Certo momento, os discípulos estavam ali, Jesus perguntou, quem eles estão dizendo que eu sou? E alguns falaram, estou falando que o Senhor é profeta, estou falando que o Senhor é Jeremias. E ele falou assim, e você? E vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus, os discípulos chegam, principalmente Pedro, vai falar, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus, ele tem que ser primazia nas nossas vidas. Jesus tem que ser primazia em nosso ser, no nosso coração. Por quê? Por que ele tem que ser primazia? Porque ele foi gerado para isso. Quando eu olho a Bíblia contando a história daquele senhor chamado Simeão, e quando ele está na porta do templo, e quando Maria e José vão ali para levar Jesus pequenininho, e quando ele olha Jesus, então ele vai e procura tocar em Jesus, segurar Jesus, e ele fica feliz porque ele estava, o Espírito Santo tinha falado que antes de morrer ele veria a salvação. Os nossos olhos têm contemplado a salvação. Os nossos olhos têm contemplado aqueles que querem ver, não viram, mas nós estamos vendo cada dia o trabalhar de Deus. Quando nós buscamos a palavra, o Senhor tem falado conosco. Cada dia o Senhor tem se manifestado. Aleluia! Ele tem se manifestado na sua palavra, na vida de um irmão, na comunhão da igreja. Aleluia! E nós cantamos o hino, a mesa do Senhor cura. Ela cura. Porque a luz do Senhor ela faz a gente perceber, faz a gente olhar que alguém entregou o seu corpo, entregou o seu sangue para ser derramado por nós. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que nós estamos reunidos. É por causa dele, é para ele, é por causa disso, é por isso que andamos agora, é por isso que caminhamos, é por isso que comemos. O apóstolo Paulo ele vai falar, aleluia, em tudo dê graça. O crente em tudo dá graça. Vem a prova difícil, ele, graças ao Senhor, porque ele sabe que não está só. Ele lembra do Salmo 23, ele sabe que Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Glória a Deus. Pode estar na luta, pode estar na dificuldade, mas ele sabe que Cristo não abandonou. Ele sabe que existe uma promessa. Então ele lembra de João 14, e ele sabe que Jesus falou assim: não se turbe o coração. Aleluia. A luta está grande na minha casa, não se turbe o coração. Crede em Deus, crede também. Na casa do meu Pai é muita morada, Senhor. E a promessa da igreja é isso. Nós não vamos para a igreja para olhar shows. Nós não temos
que vir para a igreja para olhar homens. Não temos que ir para a igreja para olhar os templos. Não. Temos que ir para olhar Jesus. Para ver Jesus. Quando nossa mente estiver direcionada para olhar o irmão, para olhar o outro, querendo examinar se há pecado, nós temos que olhar Jesus. Nós temos que repreender e falar: eu quero ver Jesus. Porque é isso que o Senhor quer. Esses homens queriam ver Jesus. Eles queriam olhar Jesus porque eles ouviram falar de Jesus. E sabe o que é uma coisa, irmãos? Que Jesus está aqui. Porque a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está. Jesus está aqui. Ele está presente neste lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica que Ele está vivo. Jesus está aqui. Muitas das vezes nós deixamos de sentir isso, deixamos de viver isso, porque nos acomodamos, porque deixamos os cuidados da vida nos enlaçar. E já não entendemos, e já não sabemos. A Bíblia diz em João capítulo 9, Jesus está caminhando com os discípulos. E ali eles encontram um homem que era cego de nascença. E esse cego de nascença, ele estava ali. E os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, por que esse homem está cego? Foi o pai que pecou? Foi ele que pecou? E Jesus falou: não foi o pai e nem foi ele, mas foi para que a glória do Senhor se manifestasse. Quando eu olho este cego, eu lembro também do tempo que eu estava andando cego, tateando o mundo, pensando que o mundo tinha algo melhor para mim. Mas um dia a mensagem da cruz chegou para a minha vida. Um dia eu pude perceber que a luz estava no mundo, e a luz está acessível hoje para ti e para você, querido, que crê na palavra do Senhor, porque isso é o Evangelho. O apóstolo Paulo, falando em Romanos capítulo 1, ele falava que não se envergonhava do Evangelho, porque era poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ei, querido, nós não podemos nos envergonhar da luz, e a única luz que dá luz para nossas vidas, porque é Ele que tira o homem do pecado, é Ele que transforma o homem em nova criatura, é Ele que faz o paralítico andar, é Ele que faz o cego ver, é Ele que faz o surdo ouvir, é Ele que faz, meu querido, o homem mais vil pecador ser uma nova criatura. Muitos estão aí olhando para o mundo, olhando para o lado, olhando para o direito, mas Cristo nesta noite está falando: olha para mim, porque é Ele que vai atrair todos, e como Ele traiu, porque não foi homem, não foi qualquer um que morreu por você, mas foi o Verbo encarnado, foi o Filho de Deus morrendo numa cruz. E por isso, aquele que entrega a sua vida para o Senhor, aquele que entrega a sua vida para Ele, então ele é atraído por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Queridos, a gente tem que olhar para Jesus. Estamos olhando muito para o lado, estamos olhando muito para o outro, para o próximo, para aquele. Olha para Jesus. Aleluia! Olha para Jesus. Às vezes esperamos, e o mundo está assim, porque nós estamos vivendo os últimos momentos. Nós estamos vivendo os últimos momentos, e aqueles momentos em que a humanidade está perplexa, não sabe o que vai acontecer, não sabe, acontece guerra ou não acontece guerra, não sabemos o que vai acontecer, pandemias ou não pandemias, não sabemos o que vai acontecer, ou governos, ou um governo ou outro, nós não sabemos. Mas a única coisa que nós temos que ter em mente, e que seja sempre na nossa mente, é que um dia éramos cegos e hoje nós vemos. Um dia nós olhamos aquele que é mais importante, aquele que Maria, irmã de Marta, quando viu, assentou os seus pés e ficou olhando ele. Um dia nós percebemos que há algo mais importante, aquele que tem uma água, que quando aquela mulher samaritana deu ouvido, ela saiu transformada,
Um dia nós não percebemos que aquele que é ali que tem uma glória esplendosa apareceu para Paulo e transformou a vida daquele homem. Um dia nós percebemos que há um homem, há um Deus Todo-Poderoso que transforma nossas vidas. Porque às vezes, irmãos, nós ficamos olhando. O que vai ser? O que será o amanhã? Irmãos, a nossa caminhada já está determinada. Se amanhã eu for presidente tal, se tiver reino tal, nossa caminhada já está determinada. Sabe quem é o amanhã? Ele fala: eu sou o princípio. Quem é o amanhã? Ele. É Ele. O amanhã é Ele. É Ele. Nós estamos no caminho certo. Quando olhamos para Ele, nós estamos no caminho certo. Mas quando deixamos de olhar para Ele, então nós nos desviamos do caminho. Jesus falou, os discípulos perguntando: Senhor, mostra-nos o caminho. E Ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Ele que é o caminho. Nós sabemos. Deus nos deu esta visão. Ele abriu os nossos olhos. Ele ouviu o nosso clamor. Ele é a luz do mundo. Quem anda nele não andará em trevas. Não andará em trevas. Então Jesus está falando aqui. Ele começa a anunciar aquilo que ia acontecer com ele, porque queriam ver, e ele estava querendo fazer a mensagem e fazer com que entendamos que a mensagem dele é poderosa para nossas vidas. Jesus quer homens e mulheres que estejam dispostos a seguir ele, não somente louvar, não somente pregar, mas que todo dia tenham comunhão com Jesus. Queiram estar com Ele, porque um dia nós vamos sair dessa terra. Um dia sairemos dessa terra. Um dia nós iremos para Ele. Não importa, certo momento da Escritura, no capítulo Mateus capítulo 24, os discípulos estão saindo do templo. E quando eles entram ali, quando eles estão saindo, eles começam a olhar as pedras do templo e começam a falar: Senhor, não é tão bonito isso aqui? Olha só que pedras bonitas. E Jesus começa a olhar para eles e acredito que Jesus começa a pensar: perder o foco. O foco não é nas pedras. O foco não é nas pedras. O foco não é na parede. Não é isso que eles têm que olhar. Eles têm que olhar para mim. Não é. Tem que olhar para mim. E aí Jesus começa: não vai ficar pedra sobre pedra. Acautelai-vos, e muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou eu, Jesus. E não é. E depois ele vai falar: vai haver guerra, vai haver rumores de guerra, nação contra nação, pandemias. Tudo isso nós temos visto. Tudo isso, mas não é isso que deve nos impressionar. Porque às vezes ficamos impressionados. Meu Deus, o que será de amanhã? Está parecendo uma pandemia. Meu Deus, o que será de amanhã? O amanhã pertence ao Senhor. E se você é dele, você tem a vitória nas suas mãos. Às vezes ficamos preocupados. Deus quer que nós venhamos olhar para Ele. A tua vida é dele. O teu coração é dele. Você tem olhado para Ele. Você tem aberto os olhos para Ele. Talvez você entrou aqui querendo ver algo, alguém, querendo ver as pedras, querendo ver a música, mas Jesus fala: você tem que ver, é Ele, é Ele. E quando Jesus vai terminando a mensagem, quando ele vai terminando a mensagem, ele termina, que ele fala que ele estava angustiado. O Pai então fala que o glorificaria ainda. Já tinha glorificado e glorificaria ainda.
E de repente vem a voz, e a multidão escuta. Alguns escutam e têm a impressão que é anjo falando, outros escutam de outra maneira. E Jesus, quando eles ficam meio assim, acredito, meio confusos, Jesus fala assim: olha, essa voz não veio por causa de mim, ela veio por causa de vocês. Sabe, quem precisa de Jesus, corre para Jesus. Quem precisa de quem? É Jesus ou você? É você, é eu. Nós precisamos dele. Nós precisamos de Jesus. A voz, a palavra de Deus ainda está sendo pregada por causa de nós, não por causa dele, por causa de nós. Por quê? Porque segundo Pedro capítulo 3, ele deseja que nós ainda venhamos nos arrepender. Mas vai chegar um momento, irmãos, vai chegar um momento que esta voz vai se calar. Terão fome da palavra e eles não escutarão. Por quê? Porque hoje estamos em uma geração que despreza a palavra de Deus, despreza o Senhor. Uma geração que quer os cultos agradáveis, quer cadeiras agradáveis, confortáveis, quer músicas confortáveis para a sua carne, mas não quer a palavra viva, que é Jesus. Jesus é aquele que nós temos que ver, aquele que nós temos que admirar, é aquele que nós temos que amar. Se você ainda não amou Jesus, você precisa amar Jesus. É Ele que nós devemos amar, nós devemos querê-lo, nós devemos buscá-lo. Aquele que vai buscar Jesus, aquele que busca o Senhor, aquele que quer Jesus, ele procura, ele vai encontrar Jesus. Mas muitos estão buscando outras coisas, aquilo que não é Jesus. E nós temos que buscar o Senhor. Para terminar, Jesus, ele fala, versículo 31, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantar da terra, todos atrairei a mim. Isso já aconteceu. Jesus foi levantado da terra. O Filho de Deus foi levantado na terra. E se eu perguntasse para os irmãos como é que foi, e alguns poderiam falar de uma forma bem simples, foi numa cruz. Essa cruz, ela tinha pregos, tinha cravos. Essa cruz, ela não era uma cruz leve. O Filho de Deus, ele morreu por nossos pecados. Sim, ele não pecou, ele é inocente. Um ladrão falou para o outro ladrão: nós pecamos. Ele nada fez, ele não pecou, nós pecamos. Ele é aquele que é inocente. Ele é aquele que João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus, ele foi morto para que nós tivéssemos salvação. É Ele que importa. É para Ele que nós temos que ver. É por Ele que nós devemos lutar. Se estivermos lutando as nossas causas por nós mesmos, pelas nossas coisas, então nós não estamos lutando por uma causa justa, porque nós somos justificados por Ele. Por isso que o servo do Senhor, quando veio ler o texto da palavra, que ele falou lá em Romanos capítulo 5, nós somos justificados pela fé em Cristo, não por obras do homem, porque o homem não pode se justificar. Nenhum de nós podemos nos justificar, mas Cristo é que nos justifica. E se é Cristo que nos justifica, então nós devemos olhar para Ele, nós devemos olhar para o alvo, e o alvo é Cristo, porque é uma promessa. O apóstolo Paulo falando em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele vai falar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora é me esperada a coroa,
que o justo juiz dará não somente a mim, mas a todos que amam o Senhor. Aleluia. Jesus tem uma coroa para dar, mas somente para aqueles que amam o Senhor, somente para aqueles que o admiram, somente para aqueles que têm a vontade de estar com Ele. Aqueles que fazem Jesus de negócio, não. Aqueles que fazem Jesus como empregado, não. Aqueles que fazem Jesus como servo, não. Jesus falou no Evangelho, Marcos capítulo 10: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mas agora Ele é Senhor. Agora é você que serve. Agora é eu que sirvo. É nós temos que servir a Ele. É por isso que nós temos que olhar para Ele. Porque às vezes olhamos para nossas necessidades. Um servo não olha para a sua necessidade, ele olha para o seu Senhor. Porque a necessidade do seu Senhor é mais importante. Muitas das vezes nós queremos colocar o Senhor e tentamos colocar contra a parede, mas não é assim, porque a necessidade do Senhor é mais importante. Há um combate, há uma carreira. Jesus, Ele nos deu uma carreira. Servir a Deus não é como fazer uma faculdade, 5 anos, 4 anos, não. Servir a Jesus é andar com Ele dia após dia. Por isso que Ele falou em Lucas capítulo 9: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ele não falou, ande um pouquinho, não, siga. Se você for seguir a Jesus, os apóstolos seguiram Jesus, e quando eles seguiram a Jesus, eles tiveram que beber um cálice. Beber um cálice que eles falaram até que poderia beber, mas eles não estavam preparados no momento. Mas naquele momento o Senhor, o Espírito, preparou. Ei, há um cálice que todos nós vamos beber. No momento final, no soar da trombeta, no último momento, no fechar e abrir os olhos, então nós seremos transformados. Mas se formos fiéis ao Senhor, se estivermos olhando para Ele, esperando Ele, porque é Ele que tem que ser o nosso sonho. Muitos estão sonhando seus sonhos, estão deixando de sonhar o sonho de Deus. Jesus falou que como Ele mora lá, o Senhor falando, como Ele mora no alto, os pensamentos deles são mais altos, os pensamentos deles são melhores. E o Senhor vai falar, Ele falou, eu bem sei o pensamento que eu tenho de vocês, pensamento de paz e não de mal, para dar um futuro melhor para vocês. Deus tem um pensamento melhor para nós. Muitas das vezes pensamos, não é isso, mas Deus quer um pensamento concreto. Ele quer uma obra concreta na tua vida. O apóstolo Paulo falando, aquele que começou alguma obra, ele é fiel para terminar. Deus quer terminar esta obra em nossas vidas. O Filho do Homem há de ser glorificado na vida do José, na vida da Maria, na vida de Pedro já foi, na vida de Paulo já foi, na vida dos discípulos já foram, e agora tem que ser nas nossas vidas. O Filho do Homem tem que ser glorificado na tua vida, irmão, na minha vida, na sua vida. Ele tem que ser glorificado. Será que Jesus está sendo glorificado na tua vida? Será que Jesus está tendo espaço na sua vida? Será que Ele está no barco, é Ele que está direcionando? Ou será que você está direcionando o barco? Será que você está direcionando a sua vida? Será que Jesus está sendo a rocha da sua casa? Será que você está afirmado nele de fato de verdade? Será que Ele é teu pastor? Você ouve, conhece a voz do seu pastor? Ou será que você não está mais ouvindo a voz do seu pastor? Nós temos que tomar muito cuidado, porque os gregos, eles não tinham intimidade com os judeus tanto assim, mas eles queriam ver Jesus, o desejo de ver Jesus. A Bíblia diz que muitos daqueles que foram primeiros serão derradeiros. Por quê? Porque muitos deixaram de valorizar o Senhor. Deus hoje nos traz essa palavra, e essa palavra nos direciona a olhar mais para Ele.
ao que o teu olhar seja para Jesus e seja para Ele. Esta mesa cura. Ela cura por quê? Porque se fosse uma mesa simples, eu não estou falando dessa mesa física, eu estou falando dessa mesa que foi nos preparado neste momento. Esta mesa ela cura, este momento da palavra ela cura, porque não é uma mesa simples, não é palavra de homens, mas é a palavra do Senhor. Essa mesa cura porque um Deus que se fez carne, Ele foi até numa cruz para morrer por nós. A carne dele foi entregue por nós. O sangue dele foi entregue por nós. E eu quero te dizer, Isaías 53 falou: e por suas pisaduras nós fomos sarados. Esta mesa, ela nos cura. Que nesta noite nós possamos ceiar, entendendo que somos curados pelo Senhor. Que somos curados.